novo ano começou e quais são as perspectivas para os investimentos em 2025? Esse é o tema desse episódio do Cast Money, o podcast da CM Capital, disponível quinzenalmente no Spotify às quintas-feiras e aos domingos no canal da CM Capital no YouTube. Aproveite já para fazer a sua inscrição no canal e deixar o seu like aqui no nosso conteúdo. Eu sou Fabiana Ortega, jornalista aqui da corretora, e no episódio de hoje, os nossos convidados para ajudar a entender e traçar esse cenário são Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, e Vitor Piazzi, analista educacional com o CNPI da CM Capital. Carla, Vitor, sejam bem-vindos. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Fabi, pelo convite. Vamos lá falar sobre esses movimentos macroeconômicos que nos esperam. É isso porque o ano de 2024 a gente pode dizer que foi de fortes emoções para os investidores. Muitas das projeções que a gente tinha no início do ano mudaram com o passar dos meses, tanto para os investimentos quanto para a economia. Carla, eu queria começar com você, falando um pouquinho do cenário macroeconômico. O ano de 2024, a meta era de 3% de inflação, no caso. A gente acompanhou pelo menos o dado mais recente que a gente tem até a gravação desse episódio, é o IPCA no acumulado de 12 meses em 4,8%. Nós tivemos um mercado de trabalho aquecido, o PIB superando as expectativas. Então, diante desse cenário que a gente viu ao longo de 2024, o que eles deixam de perspectivas econômicas para o Brasil agora em 2025 e também os pontos de atenção? Olha, Fabi, eu acho que houve um processo de inflexão muito significativo em meados de 2024. Até lá, o mercado via um caminho muito positivo para a economia brasileira, inclusive para a inflação, né? Em termos de atividade, o mercado de trabalho ia muito bem, mas ele não apresentava, ou pelo menos o mercado não esperava que ele apresentasse uma pujança contínua da forma como ele apresentou e impulsionou ainda mais o consumo das famílias, que gerou boa parte da inflação que nós vimos. Por outro lado, nós tivemos alguns elementos externos que foram muito, muito importantes, né? Em meados do ano, nós tivemos a eclosão de uma guerra que fez com que o preço do dólar explodisse. Nós tivemos sinalizações muito duras de política monetária dos principais países que compõem o circuito financeiro global, né? Principalmente dos Estados Unidos, especialmente a última sinalização de política monetária. Então, esses elementos que acabaram provocando essa inflexão em termos inflacionário, eles estão pulverizados tanto no mercado doméstico como na conjuntura econômica internacional, né? E acho que eles encontram justamente eco nessa dinâmica de aquecimento interna, principalmente com base no consumo das famílias, e fazem com que o mercado projete um cenário bastante desafiador em termos inflacionários para esse ano. Então, hoje o mercado tem uma expectativa de inflação em torno de 4,8% para 2025, bem longe da meta de 3%, né? E acima do limite superior do regime de metas para a inflação, e o Banco Central deve ter um trabalho muito duro pela frente para conseguir modificar essas expectativas e a própria inflação, a ponto de trazer ela para baixo do teto do nosso regime de metas para a inflação. E, Vitor, como é que esse cenário, diante dessas perspectivas que a Carla trouxe para a inflação, pode se refletir nos investimentos? Quais podem ter um melhor desempenho e quais devem ser os pontos de atenção dos investidores? Na verdade, o investidor acaba ficando maluco, né, com essas expectativas, e aí acaba operando a expectativa, aí retrai tudo, aí já muda de opinião, tenta procurar outras ações, como se beneficiar disso. Bom, nessa tendência de alta que o Banco Central vem mostrando, de alta inflacionária, como a Carla falou, o melhor cenário são as empresas de eletricidade, o do ramo de energia. Porque muitas empresas dessa, como por exemplo a Eletrobras, está atrelado os seus contratos à inflação. Então elas acabam rendendo justamente com a inflação e rendendo ainda mais com essa alta da inflação, né? Então é um cenário bem legal para esses ativos, também é legal para o cenário agroeconômico, porque também é muito atrelada à inflação, à valorização dos seus produtos, né? Por mais que para o brasileiro acaba sendo ruim, porque isso reflete num preço mais alto ali dos alimentos e tudo mais, para o setor, tendo em vista financeiramente, né, do ramo do negócio das ações, investimento, o setor agronegócio é bem interessante. E também a própria Petrobras acaba sendo um ativo que, de certa forma, ganha uma relevância com a inflação por causa do aumento do petróleo Brent também. Na verdade, a inflação acaba aumentando o preço do combustível também, né? O petróleo Brent acaba acelerando essa inflação por conta da distribuição de alimentos, né? Mas, na verdade, o petróleo Brent está em queda.
Então você fica se perguntando como é que a inflação vai melhorar, vai acelerar e com o petróleo Brent caindo e Petrobras vai se beneficiar? Bom, na verdade se beneficia não só com o petróleo Brent, mas o efeito inflacionário também acaba atingindo o combustível e acaba ajudando na valorização do ativo, né? Isso no longo prazo, tendo em vista que vai refletir no seu resultado, não na movimentação de curto prazo. E na outra ponta, quem que pode se prejudicar, digamos sempre o assim? varejo acaba sofrendo muito com essa perspectiva de não só de alta da inflação, mas também de juros, que a gente provavelmente vai comentar nesse episódio, né? O varejo sofre em duas pontas, né? Porque a pulverização do poder de compra do cliente acaba fazendo ele não gastar nas varejistas, né? Então, o Magazine Luiza, Açaí, né? O varejo, tanto o mercado como o varejo roupa, peças, né, o consumível ali, acaba sofrendo nesse cenário. Tá certo, aproveitar então que você já citou juros, a gente começou a falar de inflação, né? Não tem como a gente falar de inflação sem citar juros. A gente acompanhou, cara, ao longo de 2024 a mudança na trajetória dos juros, começou num ciclo de queda, mudou para um ciclo de alta. E a gente também teve novidade agora para o Banco Central em 2025, né? A gente vai ter um novo presidente à frente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, assumindo então a presidência do Banco Central. Que avaliação que você faz da trajetória dos juros ao longo de 2024 e o que podem ficar de perspectiva agora para 2025, até mesmo sobre a condução da política monetária brasileira? Certo. Olha, Fabi, eu acho que em 2024, justamente esse processo de inflexão que eu acabei de mencionar, que tem raízes domésticas e externas, fez com que o Banco Central também promovesse um processo de inflexão na sua condução da política monetária. Então, as taxas de juros estavam caindo, mas elas ainda estavam em terreno contracionista, elas nunca deixaram de ser taxas de juros de 2 dígitos, e isso é um nível de taxa de juros bem desestimulativo, né? E aí o Banco Central promoveu essa inflexão porque ele viu alguns elementos na economia doméstica que necessitavam de uma política monetária mais apertada, principalmente por conta do mercado de trabalho e da capacidade de consumo das famílias. Eles entenderam que a taxa de juros desestimulativa, da forma como ela estava sendo, ela não era suficiente para arrefecer de fato esse nível de demanda sobre os produtos e serviços da economia como um todo, que eles são rígidos no curto prazo, né? Então, quando você tem um excesso de demanda sobre esses itens, o ajuste acontece via preço, né? E esse movimento demandou essa política do Banco Central. Em linhas gerais, esse foi o pontapé da inflexão da política monetária. Esse processo ele se retroalimentou, né? Nós tivemos alguns vetores externos com o aumento do dólar, depois houve principalmente no último trimestre do ano passado, um receio muito grande com a sustentabilidade das contas públicas, que ficou mais na esfera do risco e fez com que os recursos saíssem do Brasil, trazendo um impacto muito nocivo para o nosso câmbio, que reverbera na inflação. Então, o Banco Central foi aumentando ao longo do tempo o pace desse reajuste nos juros, a ponto de chegar na última reunião de 2024 e trazer o guidance para essa condução de política monetária novamente, né? E sinalizar que haverá mais 2 reajustes de 1 ponto sobre a taxa de juros no primeiro trimestre desse ano. Então, perceba que a gente não voltou a uma taxa de juros de 1 dígito e já tem uma sinalização de que ela vai alcançar, no mínimo, 14,25% em março deste ano, né? Dito isso, o que a gente consegue vislumbrar para frente é de uma taxa de juros ainda mais elevada. Por que eu digo isso? Porque esses elementos que o Banco Central identificou como os fortes promotores desse degringolamento da inflação e das expectativas inflacionárias, eles não estão sendo revertidos nesse momento. E que elementos são esses? Mais uma vez, uma demanda muito forte por parte do consumo das famílias. Para a gente ter uma noção, nos 4 trimestres encerrados em setembro, o consumo das famílias aumentou mais de 5% no Brasil, e no mesmo período do ano passado, esse consumo tinha aumentado cerca de 2,5%. Então, assim, é o dobro, né? É realmente um volume muito significativo para uma estrutura que é rígida no curto prazo. Então, o Banco Central identifica na dinâmica do aquecimento econômico doméstico um dos fatores de preocupação dessa inflação. Para haver esse processo de reversão, essa taxa de juros ela precisa ficar bem mais elevada. Ali a gente já tem a primeira sinalização de onde vai parar esses juros. O segundo fator é justamente os riscos que têm raiz na esfera fiscal, né? Então, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre esses pontos posteriormente, mas esse risco, ele se materializou, nas palavras do próprio Banco Central, e fez com que houvesse
uma saída muito significativa de capitais do Brasil com um impacto sobre o câmbio. O que acontece com a nossa inflação quando você tem uma depreciação da moeda brasileira diante de uma economia bastante aquecida? Um repasse muito intenso dessa inflação cambial, né? E é justamente isso que nós vimos nos últimos meses de 2024 e provavelmente nós veremos nos primeiros meses de 2025 também. Então, esse movimento que o Banco Central, em linhas gerais, né, elegeu como os principais fatores desse degringolamento das expectativas inflacionárias e da própria inflação, ele não é revertido no curto prazo. E o remédio para isso é uma taxa de juros mais elevada. É o remédio que o Banco Central tem. Então, o Banco Central tende a continuar aumentando essa taxa de juros. Ela deve ficar mais elevada do que esses 14,25 que ele sinalizou na última reunião de 2024. E mais do que isso, pelo fato do Banco Central identificar no nível da atividade um dos principais fatores dessa inflação elevada, ele também tende a manter essa taxa de juros elevada por um período mais longo. Então, são dois movimentos aqui que a gente fala. Um é nível e outro é tempo de duração dessa política monetária restritiva. Eu acho que em 2025 a gente não vai ter um ano muito fácil para a política monetária e não deve haver uma reversão tão significativa desses juros bastante elevados. Vitor, diante desse cenário, o que o investidor deve fazer? Como o cenário de juros em alta aqui no país reflete para os investimentos e como conseguir identificar boas oportunidades diante dessas perspectivas? Mais uma vez o investidor fica louco, né? Arranca os cabelos nesse tipo de situação, né? De vai e volta, começa a melhorar, depois recua a perspectiva, né? E é engraçado ver isso que a Carla falou, porque o mercado ele reflete muito mais rápido do que a economia, né? Até por isso que é usado o mercado como um termômetro da economia, né? Ele antecipa muitas vezes esse tipo de movimentação. O Ibovespa, no final do ano, já mostrou esses efeitos de aumento de juros consecutivo, né? Esse congelamento, na verdade, e depois consequentes aumentos. E o Ibovespa já foi refletindo isso também, né? Tanto com a saída do capital, quanto com o aumento do dólar, né? Ele já sentiu forte. E as ações, lógico, o índice Ibovespa é composto por uma cesta de ações, né? E as ações sentiram também, mas algumas se destacaram em meio a essa queda toda, né? Como, por exemplo, são as seguradoras. A Caixa Econômica, por exemplo, a Caixa Seguridade, perdão, ela acabou tendo um movimento de alta forte quando teve essa perspectiva de piora dos juros, né, de aumento dos juros. Isso porque muitos ativos dentro dela, ela também tem uma cesta de ativos dentro dela que é muito indexada aos juros, né? Então, por exemplo, tem alguns títulos, algumas letras, que tudo isso são negociadas de acordo com os juros e também com a inflação, alguma delas, né? Então, todo esse cenário que se desenrola é um bom ativo para se adquirir com essa piora de juros, o setor de seguridade. Outro setor que também acaba se beneficiando são o próprio setor financeiro, né? E aí entra algumas ressalvas, porque, por exemplo, o Bradesco é um ativo que a sua carteira de crédito está muito ligada a pessoas físicas. Com a piora de juros, muitas vezes as pessoas acabam deixando de pagar essas dívidas, até pelo poder de compra que acaba sendo diminuído, né, com a inflação. Então ela acaba deixando de pagar suas dívidas. Então dá calote no banco. O banco tendo calote acaba perdendo lucro. Tendo uma carteira gigantesca de pessoas físicas, acontece isso com muitas pessoas. Com isso, o mercado já está antecipando esse efeito, levando, né, as ações do Bradesco até em baixa, né? Mas não que seja também um ativo ruim de se investir, só é um pouco mais um olhar um pouco mais ressaviado ali para o ativo dentre a cesta de setor financeiro que se beneficia com a alta de juros. Tá certo, Carla. Um outro assunto também que a gente teve de grande destaque no ano passado foi a questão das contas públicas, o mercado bastante receoso em relação ao controle dessas contas. A gente teve o anúncio do pacote fiscal feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois teve o Congresso promulgando a PEC desse pacote. Eu queria saber da sua avaliação, diante do cenário econômico que a gente tem até então do Brasil e das medidas que estão dentro desse pacote, o que esperar da economia agora de 2025, considerando então essas propostas e os impactos econômicos que podem trazer para a economia brasileira? Em relação às contas públicas, eu acho que tem alguns elementos muito importantes para a gente mencionar.
as contas públicas, o mercado ficou basicamente monotemático nos últimos meses, né? Então, só se fala de contas públicas. E justamente por ele ter se tornado monotemático, parece que o problema é muito maior e muito mais visível e iminente do que ele de fato é, né? Então, esse é o primeiro ponto. No curto prazo, no próximo ano, ao longo dos próximos 5 anos, o Brasil não tem risco algum de insolvência. O Brasil tem uma dívida doméstica, o Brasil tem uma dívida que é menor do que o seu PIB, o Brasil sempre conseguiu rolar a sua dívida de uma forma muito tranquila, né? Então, assim, não existem... o mercado financeiro brasileiro ele é bastante desenvolvido, ele goza de credibilidade, então não existe essa iminência do risco como, por vezes, ela é levantada para o investidor, tá? Esse não é um problema de curto prazo. Dito isso, sim, existem problemas das contas públicas, tá, Fabi? Que problemas são esses? São problemas estruturais, amplamente conhecidos, que eles estão aí desde que a nossa Constituição foi promulgada, né, lá na década de 80, e que eles oneram ou eles ingessam boa parte do orçamento e destinam esses recursos para esferas da economia muito específicas, né? Dentro desses gastos do governo, exceto as despesas obrigatórias, sobram as discricionárias, que é onde o governo consegue cortar esses gastos, né? E isso hoje representa uma parcela muito pequena dos gastos do governo, mais de 90%, se eu me recordo bem, é obrigatório. Então você tem cerca de 10% que é discricionário que pode ser cortado, tá? O governo estava olhando para essas despesas discricionárias para conseguir promover os cortes, só que esse espaço acabou. Então ele se obrigou a olhar para outras esferas da economia para, justamente por meio de PEC e outras resoluções, conseguir modificar os gastos do governo estruturalmente falando, que resolveriam esse problema do longo prazo, tá? A resposta que o governo deu, ela não agradou o mercado, porque o mercado esperava que o governo atacasse aqueles pontos que são considerados pelo mercado mais importantes e mais pesados dentro desse orçamento rígido, e o governo optou por outras esferas que elas têm, em alguma magnitude, um papel, de certa forma, social muito importante, né? E de fato, conseguir, né, trazer algum nível de equidade para algumas esferas, né, que compõem a nossa economia hoje, que representam gastos muito elevados, como é a questão dos supersalários que compuseram, né, esse pacote de ajustes. Mas o ponto aqui é o seguinte: esse pacote que o governo trouxe, ele não é, de fato, capaz de resolver o problema, né, no longo prazo. Então, resta ao governo, né, tentar, de alguma outra forma, no curto prazo, promover ajustes que aí sim façam com que ele entregue resultado, principalmente o resultado primário, que é a principal métrica que compõe a nova regra do arcabouço fiscal, dentro dos limites que ele se comprometeu a entregar lá no início do seu governo, né? E isso, obrigatoriamente, em 2025, precisa vir pela via dos gastos e não pela via da arrecadação. Até que o governo conseguiu fazer um movimento de aumentar a sua base arrecadatória, tá? Que era uma proposta do governo. Agora, ele precisa olhar para outra esfera, que é o corte dos gastos. Então, à medida que isso for desenrolando e a sinalização e os movimentos efetivos que o governo for fazendo, adicionais a esse pacote que foi anunciado e que foi levado a cabo pelo Congresso, quase na sua integralidade, diga-se de passagem, né? Foram poucas as modificações que foram feitas em cima dele, é que a gente vai identificar, né, a reação do mercado. Mais uma vez, esse pacote, ele não resolve o problema do Brasil, mas ele ajuda no curto prazo. Se o mercado continuar olhando como tem olhado para o médio e o longo prazo, né, esse risco tende a se tornar mais exacerbado ainda e ser adiantado. Se o mercado aceitar cortes pontuais, como é o que o governo tem sinalizado nesse primeiro momento, para trazer, né, as contas públicas para dentro dessas diretrizes que a nova regra fiscal trouxe, aí a gente tem um ano mais tranquilo. Mas, mais uma vez, risco de insolvência não é algo que existe no Brasil no curto prazo, né? E os problemas do Brasil, estruturalmente falando, eles existem e o governo precisa dar um direcionamento correto para esses problemas. Mas não parece que eles serão feitos ou propostos justamente nesse ano.
E, Vitor, a Carla bem citou aqui que o mercado ficou bastante monotemático nos últimos meses, na expectativa desse pacote, depois o pacote veio, ainda geraram temores no mercado em relação, né, se vai conseguir cumprir ou não, enfim, as metas, enfim, né, ajustar as contas públicas. E nesse cenário, o mercado ficou bastante volátil. Então, eu queria saber, na sua avaliação, como conseguir identificar boas oportunidades em cenários como esse e até mesmo ter uma carteira protegida para enfrentar períodos como esse também. Certo, como ela disse, né? O mercado ficou muito reativo a qualquer resposta do governo. Talvez teria reagido muito rápido, às vezes reagido com tinha uma expectativa que tinha sido criada, e aí para o mercado a expectativa não se concretizou, e aí reagiu muito forte, né? Down falava isso já em 1880, né? 1890, que é os movimentos de aceleração, né? De euforia ou de pânico, né? Que é gerado no mercado. Isso depois é absorvido pelo próprio mercado, esse movimento, né? Mas por mais que tenha acontecido isso, ainda não teve essa absorção. Mas como se proteger nesses momentos de euforia ou de pânico que é causado pelo mercado? Bom, algumas formas tem como se proteger pelo próprio mercado futuro, por exemplo. Então, por exemplo, o mini índice é uma forma, ele foi criado para fazer hedge, não necessariamente para fazer day trade. Ele não foi criado para fazer day trade, né? O contrato futuro ele foi criado para fazer hedge. Hedge nada mais é do que proteção. Nesses momentos, se você tem uma carteira já feita, você tendo a expectativa de uma resposta negativa do mercado, ou tendo uma expectativa de que o governo não vai conseguir apresentar algo que na sua visão é bom, ou que na sua visão seja ruim, o mercado vai reagir para baixo, certo? Nesse momento, se você tem uma carteira de ações, você desvaloriza as suas ações, né? Tendo em vista que você está pensando, vai tudo cair, vai tudo dar errado. Então, você está vendo que as suas ações vai cair. Dessa forma, você faz o que com o índice? Você vende índice. Por quê? Você perde em patrimônio na sua carteira de ações, mas você ganha com a venda no contrato futuro de índice. Então, essa é uma jogada que deveria ser comum ou vista dessa forma mais vezes. Mas, geralmente, muitos traders, muitos investidores acabam não pensando nisso, de que o mini índice, o contrato futuro de índice é o próprio índice Bovespa, né? Então, a tua carteira tá lá nessa composição do índice. Para se proteger, é só fazer a operação contrária do que da sua expectativa, né? Tendo índice em vista, você consegue se proteger tanto em contrato futuro de índice como de dólar também. Se você está vendo que a expectativa é ruim, o cenário é ruim, né? Na sua opinião, o cenário é o pior possível. E aí sua carteira vai se desvalorizar, você pode, pela correlação de índice de dólar, você pode justamente comprar dólar e ganhar na valorização dela e na desvalorização da tua carteira como um todo. Com isso, você acaba se protegendo, fazendo justamente o hedge. Se você não sai com lucro, você sai com 0 a 0, no pior dos casos. Então, seriam ativos também relacionados a dólar. Também relacionados a dólar, como por exemplo a própria Suzano, é um ativo que é dolarizado aqui no Brasil, as próprias BDRs, que você pode se defender. Na verdade, as BDRs vão ser mais atreladas ao movimento do mercado americano, né? Então, se você vê uma piora no mercado brasileiro, por exemplo, mas uma melhora no mercado americano, você pode migrar alguns ativos, mesclar alguns ativos entre brasileiros e americanos para justamente fazer também essa equiparação, fazer justamente essa proteção, né? Existem várias formas de se proteger, até mesmo se você vê um aumento de juros, você pode diminuir um pouco a sua carteira, a mão na sua carteira e migrar um pouco para renda fixa, por exemplo. Nisso você consegue fazer também uma proteção. Enquanto você vai reorganizando a tua mão, né, nos ativos conforme vai caindo as ações, porque também tem um movimento que é gerado até pelo próprio aumento de juros, né, que é a migração da bolsa para os juros, né, que era uma coisa que até que inclusive a gente estava conversando em off aqui, que com a expectativa dos juros subindo cada vez mais, não tem como, os players não querem adquirir
os títulos no preço que se encontra até esse momento que a gente está gravando, né? Então, isso também gera uma migração da própria bolsa. A gente vai deixar de comprar a bolsa, então ela começa a ficar um movimento lateralizado, alguns já vão executando, então começa a cair o mercado para migrar para os juros ou esperar o melhor momento para migrar para os juros, né? Então, tá tudo muito atrelado, mas a melhor forma de se proteger dessa volatilidade, na minha visão, é justamente fazer hedge com contratos futuros. E até a importância de ter o portfólio diversificado. Diversificação é um segredo não, né? Todo mundo fala e bate nessa tecla, né? Então não deveria fazer, né? Por mais que não seja um segredo, né? Mas o pessoal acaba não fazendo e negligenciando essa parte, mas é uma forma muito boa também de se proteger nesses momentos. E, Carla, ainda falando desse cenário de temores do mercado em relação ao fiscal, a gente viu também o dólar acompanhar, disparar, passar dos R$6, ficar acima desse patamar. Então, o que ficam de perspectivas para câmbio? Claro que é difícil ter uma bola de cristal aqui para a gente conseguir traçar, né? Mas diante do que a gente vem acompanhando, pelo menos do cenário atual, o que é possível esperar do câmbio, pelo menos? Olha, o câmbio ele costuma ser o calcanhar de Aquiles dos economistas, né? A justificativa para isso é que ele acaba sendo uma variável que captura o risco muito bem, né? E o risco, ele é muito difícil de ser mapeado e inserido nas projeções macroeconômicas, que elas são baseadas em fundamentos econômicos. Então, essa é uma das razões pela qual as projeções dos economistas, por vezes, descolam bastante dos movimentos cambiais, né? Porque o fator risco ele é muito importante. O câmbio é uma variável de ajuste que captura muito bem esse risco. Dito isso, acho que nós já falamos aqui, vamos voltar a falar disso. A conjuntura econômica do Brasil e do resto do mundo hoje é uma conjuntura de incerteza, de nebulosidade. E nos elementos que não prevalece essa incerteza e essa nebulosidade é porque aquele cenário adverso ele foi concretizado. Então, você tem um cenário, né, econômico de modo geral que ele é muito representativo desse risco. E ele reverbera sobre o câmbio. A nossa expectativa nesse momento é que o dólar não recue de forma muito expressiva ao longo do ano, tá? Que ele se mantenha num patamar acima dos 6%. É claro que, uma vez passado esse movimento mais intenso, né, É só voltar, que acho que foi 6%, né? Acima dos 6%, dos R$6. Falei 6%? Falei, você tá... Deixa eu cortar seu raciocínio. Voltar. Tá, a nossa expectativa, né? Tá. A nossa expectativa é que o dólar se mantenha acima dos R$6 ao longo do ano de 2025, tá? Pode ser que, por vezes, ele até rompa essa barreira e retorne para o patamar dos R$5. Mas, mais uma vez, a conjuntura que ela é pautada por esse risco, somado aos elementos externos, né, que devem tornar principalmente os centros financeiros das principais economias do mundo, né, mais atrativos, inclusive, fazem com que o recuo sistemático do dólar frente à nossa moeda ele seja mais dificultado, tá? Então, a nossa expectativa hoje é de um dólar ao final de 2025 na casa dos 6,30. É bastante elevado esse patamar. Ele embute, obviamente, um risco muito, muito elevado, essa sensibilidade do risco, na verdade, né, por parte do investidor, que permeou o mercado nos últimos meses e que não parece estar propensa a ir embora. Então, essa é a nova dinâmica do nosso mercado e reflete no dólar. Essa é uma visão. Agora, se nós tivermos, né, de alguma forma, uma solução, principalmente por parte do nosso governo, que seja adequada aos olhos do mercado, né? Vale fazer bem clara essa distinção, que existem soluções adequadas aos olhos do mercado, existem soluções adequadas aos olhos do governo, né? Ninguém sabe exatamente qual é o principal caminho a ser seguido, qual traria os melhores resultados. Provavelmente um traria resultados mais expressivos de um lado, mas traria ônus também mais expressivos do outro. Então é muito difícil mapear isso. E o ponto aqui é o seguinte: se o governo entregar, né, elementos que corroborem a expectativa do mercado, o dólar tende a ceder de uma forma mais expressiva, mas não tanto, tá? E esse é outro ponto fundamental. Por quê? E aí eu acho que vale a pena a gente conversar disso com mais afinco depois, que é justamente a questão internacional e como deve se dar a política monetária dos Estados Unidos frente a uma política
fiscal dos Estados Unidos, né? Porque a gente está falando do real frente a uma moeda. Que moeda é essa? O dólar. E o dólar é a moeda norte-americana e ele tem o seu valor ditado pela taxa de juros norte-americana e pela dinâmica da economia norte-americana e pela política externa da economia norte-americana e pelo risco global, né? Então, acho importante a gente tratar desses outros elementos que, em partes, justificam, sim, esse dólar mais elevado. E, Vitor, diante dessas perspectivas, então, de um dólar mais elevado em 2025, chegando, então, segundo a Carla, na expectativa de até R$ 6,30, o que o investidor deve olhar no mercado para encontrar boas oportunidades? Ativos voltados ao dólar, né? Dolarizados, que a gente chama, né? Por exemplo, na área de papel e celulose, é muito conhecida a própria Suzano, como eu citei. A Klabin é um mix desse dolarizado, né? Ela trabalha com metade no Brasil, né, no mercado brasileiro, e metade exportando. A Irani já não é tão bom porque é mais voltado 80% para o mercado brasileiro. Dentre essas, dá para você acabar mesclando ali, depende da perspectiva que você enxerga para o dólar, entre Suzano e Klabin. Outro ativo também que é interessante é a própria Taurus Arma, que acaba sendo dolarizada, fortemente dolarizada, mas que ainda mesmo com essa alta não reagiu a essa alta do dólar. Mas, para quem tem a perspectiva ali de que vai continuar subindo ou que vai acabar nessa situação, né, em torno de 6,30, trabalhando nesse range, é um ativo que dá para se ficar de olho e pensar em carteirar. Além do que também, né, com os conflitos geopolíticos e tudo mais, ela acaba sendo um ativo que, querendo ou não, infelizmente, acaba se destacando nesse sentido, né? Mas, na minha visão, esses são os dois principais ativos dolarizados que mais reagem à alta do dólar, apesar de ainda não terem reagido a Taurus Armas, mas pode ter uma movimentação forte de valorização quando chega a esses patamares do dólar. Quero aproveitar, então, que vocês já citaram o cenário externo, né? A gente também não pode deixar de olhar para fora, e principalmente a gente viu esse ano a intensificação de conflitos geopolíticos, a China dando sinais sobre economia, Estados Unidos mudando de presidente agora para 2025 também, dando alertas em relação à economia norte-americana. Então, Carla, o que a gente pode, que esses cenários de 2024 pode se refletir em 2025 agora, principalmente para essas grandes economias e até mesmo no Brasil, respingar aqui no Brasil? Claro. Bom, acho que se existe uma esfera que vai ter uma mudança significativa é a esfera internacional, né? Os vetores que eles têm uma capacidade inercial, né, que eles têm uma característica inercial, a gente já consegue mapear de certa forma, que é nível de atividade, etc, né? Então, esses vetores, eles já permeiam a economia e pelo simples fato deles já estarem ali vigorando, a gente consegue identificar como eles vão se comportar ao longo do tempo. Esses vetores estão majoritariamente na economia doméstica. Na economia externa, por você ter uma nova diretriz de política, principalmente fiscal nos Estados Unidos, né, diante do novo governo, a gente tem mudanças muito significativas em termos de relações comerciais, né, da composição do comércio global. A gente tem mudanças muito significativas, muito provavelmente, na política monetária dos Estados Unidos, isso quer dizer taxa de juros mundiais, né? A gente tem características muito importantes no mercado de trabalho norte-americano e no processo migratório ao redor do mundo também, que acaba reverberando de forma muito intensa no preço, né, dos produtos e dos itens ao redor do mundo. Mas quais são as principais diretrizes e como isso deve afetar o ano de 2025 aqui no Brasil? Acho que a primeira delas é justamente a política fiscal do governo de Donald Trump. Nesse caso, não a política fiscal amplamente conhecida e todos os seus tentáculos, mas alguns movimentos específicos. O primeiro é uma rigidez maior no mercado de trabalho interno, com restrições para a imigração. A imigração é um fator muito importante para a manutenção, para o não crescimento exponencial dos salários norte-americanos, né? Os imigrantes, eles constituem uma ampla parte da mão de obra local e a taxa de desemprego por lá é muito baixa. Então, se você impõe restrições para essa mão de obra, você tem o aumento nos salários e você tem um aumento de custos muito grande diante de uma economia interna que já está aquecida. Isso reverbera nos preços, né? Então, esse é o primeiro movimento.
O segundo movimento é que o Banco Central norte-americano precisa reagir. Então, o Fed já fez essa sinalização, inclusive, no último comunicado e na última decisão de política monetária, e revisitou as suas expectativas para a condução futura da política monetária por lá, né? E considera apenas mais 2 cortes nos juros, que são cortes muito pequenos, né? E mantém a taxa de juros por lá bastante restritiva. Sobre esse movimento, a depender, né, de como vai caminhar a inflação norte-americana, a gente pode ainda ver uma inflexão sobre esses juros, né? Por que isso pode acontecer? Porque além desse vetor doméstico que eu acabei de mencionar, que reverbera na economia interna dos Estados Unidos, a gente tem um outro fator que aí ele não bate tanto no preço dos serviços, mas ele bate muito no preço dos produtos industriais, que é a política de taxação que o Donald Trump né, vocifera com muita veemência. Então, essa intenção dele de taxar os produtos advindos de outras praças, né? Ele mencionou isso em relação à China, ele já falou dos países que compõem o BRICS de modo mais amplo. Recentemente ele falou, inclusive, do Canal do Panamá, né? Tentando retomar a gestão do Canal do Panamá. Mas, assim, todos esses elementos apontam para uma taxação mais alta sobre produtos que entram nos Estados Unidos, gerando um processo de retroalimentação inflacionária que, mais uma vez, demanda um ajuste na política monetária por lá. Então, da parte dos Estados Unidos, a gente deve ver, no circuito financeiro global, uma taxa de juros mais elevada. Tá? Mas, por outro lado, a gente tem fatores positivos advindo de outros lugares. Ora, se Estados Unidos absorvem a maior parte dos produtos industriais do mundo, se Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo, e esses produtos não vão mais entrar naquela economia, eles vão ter que migrar para outro lugar. E o Brasil é um desses lugares. Então, esses produtos que a China, né, fomenta, a gente sabe que a China é um grande produtor de produtos industriais, eles podem vir, né, para o Brasil e ajudar, de certa forma, a nossa inflação e o nosso Banco Central com a inserção desses produtos a um custo mais baixo, a um preço mais baixo. Então, se por um lado a gente tem taxas de juros ou expectativas de taxas de juros mais elevadas, né, com um circuito financeiro global mais desafiador, por outro lado, no mercado real, a gente tem elementos que jogam essa inflação para baixo, uma vez confirmada justamente essa política que sugere uma taxa de juros mais elevada nos Estados Unidos. Vitor, esse cenário desafiador para o investidor, como que ele acaba se refletindo aqui no mercado brasileiro? Essa política de American First, né, do Donald Trump, acaba gerando um protecionismo ali que, justamente como ela falou, pode abrir espaço para a nossa economia. Ele até chegou a citar o Brasil com taxação também, mas uma taxação menor do que ele prevê para a China. E isso já, querendo ou não, é um bom sinal para a gente. Por quê? Porque muitas vezes os próprios Estados Unidos acabam importando da China material chinês, um material de ferro, né, principalmente, metais preciosos. E o Brasil também, querendo ou não, é um grande exportador de metal precioso. Com isso, ele pode sair da China e buscar alternativa no brasileiro. Por mais que ele esteja taxando a gente também, para o produtor americano, acaba sendo mais viável, em vez de pegar com a China, pegar com o Brasil. Porque ele ainda assim vai precisar desse material, porque os Estados Unidos não produzem em grande quantidade suficiente para absorver as demandas que ele tem. Dito isso, Vale, por exemplo, é um ativo que acaba se destacando. Por mais que 70% do comércio da Vale seja muito atrelado à China e ela é muito reativa à China também, pode ser uma alternativa do próprio Estados Unidos pegar material com a Vale, insumo com a Vale. Outro também, o setor como um todo de commodity acaba se destacando nesse sentido, por causa dessa taxação geral que os Estados Unidos quer fazer. Como ela falou, outros mercados vão procurar menores preços, né? Outros mercados. E o Brasil é um centro de commodity gigantesco, né? A gente brinca que, por exemplo, a França é o celeiro da Europa e o Brasil é quase que o do mundo, né? Exagerando um pouco, né? Mas
ela vai abrir mercado nesse sentido. Então, ativos como, por exemplo, o nosso próprio agro, que já é forte, tende a se valorizar ainda mais, tende a vir com mais força. A própria Petrobras, que é produtora ali de petróleo e tem uma posição forte perante ao mundo e ao mercado, também tende a ter uma valorização. A própria Vale também, por mais que esteja muito atrelado à China, pode abrir ramificação, o que eu acho excelente, porque ficar dependendo do mercado chinês também pode ser muitas vezes complicado, como por exemplo é o caso que está acontecendo, que aconteceu recentemente, né, da crise imobiliária na China, acabou reduzindo essa demanda e a Vale sofreu muito junto, né? Aí veio o prometido benefício ali, né, de incentivo ao ramo imobiliário, ao setor imobiliário, a Vale disparou toda eufórica, e aí depois no final esse incentivo acabou não indo muito para frente, não demonstrou muito o que seria, como seria feito, até o mercado chinês reagiu forte para baixo, a Vale de novo caindo, né, e o ramo todo, né, o nosso setor inteiro cai nesse mesmo sentido. Então, para a Vale, pode ser uma oportunidade de não se ver tão refém assim nesse comércio chinês, né? Então, dito isso, as commodities têm essa possível valorização no mercado por conta dessa taxação e dessa política que os Estados Unidos vêm adotando. Bom, a gente passou aqui pelos principais pontos que mexeram com a economia, com os investimentos ao longo de 2024 e, obviamente, como eles podem se refletir agora ao longo de 2025. Para a gente encerrar nossa conversa, eu queria saber, Carla, das suas perspectivas, dentro do que você trouxe para a gente das estimativas para 2025, qual pode ser o maior ponto de atenção agora para esse ano em relação à economia brasileira, o maior desafio? Olha, eu acho que o principal ponto de atenção está no nível da atividade. O nível da atividade é difícil a gente ver isso em momentos conjunturais, né? Porque a gente sempre está olhando ou para a inflação, ou para a taxa de juros, ou para o câmbio, para outras variáveis. Mas nesse caso, o nível da atividade é muito importante. Por quê? Porque é o nível de atividade que sustenta a arrecadação do governo. E, mais uma vez, o mercado tem olhado com muito afinco para o equilíbrio das contas públicas. Então, o nível de atividade, ele sustenta não só as questões fiscais, que hoje são o principal ponto de atenção do mercado, como também sustenta um nível inflacionário e dita a política monetária, porque, como eu falei aqui no início, ela é um dos pontos que o Banco Central tenta desaquecer por conta através da sua política monetária. Então, para a gente entender como as coisas vão acontecer, é muito importante olhar para indicadores de atividade nesse momento em termos macroeconômicos. À medida que esses indicadores, né, se eles começarem a apresentar algum nível de enfraquecimento desse nível de atividade, acende um sinal amarelo, né, para a arrecadação das contas públicas, acrescenta ou potencializa esse risco que já existe, né, na economia brasileira, que é visto com um risco muito grande para as contas públicas, se torna um grande ponto de incógnita para a inflação, que talvez possa inclusive acelerar essa inflação, e aí a gente tem um problema um pouco mais acentuado. Então eu diria que o nível de atividade hoje, mais uma vez, é o ponto focal, e ele vai determinar se nós teremos um ano bom ou se nós teremos um ano ruim, né? Isso é válido para ativos e é válido para a economia real também, tá? Acho que é muito importante a gente olhar com muita atenção o que acontece no ambiente externo, porque a gente voltou muitas atenções para a nossa economia doméstica e esqueceu um pouco o que acontece no ambiente externo. E o mundo, ele está extremamente ligado na esfera financeira. Na economia real, os países tentam fazer esses movimentos de nacionalização, né, da sua produção, etc. Mas a economia financeira não, ela é cada vez mais interligada. Então, o que acontece ao redor do mundo é muito importante para ditar o preço dos ativos também, tá? Então, acho que o ponto focal hoje, economia brasileira, nível de atividade, cenário externo, Estados Unidos e China. E para o investidor, Vitor, qual que deve ser o maior ponto de atenção? E considerando para quem já investe e para quem pretende investir agora em 2025, começar a investir em 2025. Depois que a gente globalizou, não tem mais volta, né? Não tem como ficar, né? Não ter essa independência, essa correlação entre países, acontece um conflito lá do outro lado, que está muito longe do Brasil. Mas isso reflete no petróleo Brent, que reflete na Petrobras, que reflete no preço da gasolina, que reflete no preço do que vai ser distribuído, porque nossa movimentação
por estrada, né? E então reflete nos ativos de logística, os FIIs lá de logística, reflete no varejo por causa da distribuição ficar mais cara, então tudo está muito interligado, né? Então, o que eu recomendo para qualquer cenário é a diversificação. Isso não tem como fugir. Se você quer ter uma rentabilidade de longo prazo, se você quer ter uma carteira bem estruturada, se você quer fazer dinheiro com o mercado, de fato, você precisa ter a diversificação que todo mundo fala. Por mais que todo mundo fala, tem muita gente que não acredita nisso, mas tem que ter. E a diversificação também, o balanceamento da carteira. Porque muitas pessoas, tá bom, vou comprar um monte de ativo. Se é para diversificar, vou comprar 25 ativos. E é isso, estou diversificando tudo. Aí vai lá, pulveriza a carteira e aí quando tem de fato uma valorização do mercado como um todo, a pessoa não rendeu quase nada, porque pulverizou muito seu dinheiro e não fez um balanceamento correto também dos ativos. Então é um mix, né? Um mix de escolher os ativos certos, escolher os ativos que têm mais perspectiva referente ao cenário apresentado pela Carla. Além disso, ter uma diversificação balanceada e ter um balanceamento da própria carteira. E a diversificação não só em ativos brasileiros, mas com o cenário externo também acaba tendo muitas oportunidades excelentes para o investidor em BDR, por exemplo, em própria ETF. Para quem não conhece muito de outros mercados, né? Tem as ETFs que você consegue colocar a cestinha ali de ativos e correr menos risco ali. Ela já é, de certa forma, balanceada, já é, de certa forma, diversificada. Então, se você acaba estudando isso, você vê que e separa o rendimento de cada uma, você percebe que muitas vezes a ações está disparando, o BDR está indo para baixo e ETF está no meio, assim. Então você percebe que, de qualquer forma, nesse sentido, você vai estar fazendo dinheiro, entendeu? Nem no 0 a 0, geralmente você acaba fazendo dinheiro nesse sentido. Então a principal recomendação é diversifique, balanceie e escolha excelentes ativos. Para escolher excelentes ativos, tem que estudar e pessoas sérias, acabar estudando o melhor meio ali para fazer essas decisões. Tá certo, então, dicas dadas para os investidores, cenário macro traçado aqui pela Carla Genta. Vamos aguardar, então, o que 2025 espera para os investimentos, para a macroeconomia, também para o cenário externo. Quero agradecer, Vitor e Carla, obrigada mais uma vez pela colaboração de vocês e compartilhar essas perspectivas aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, Fabi, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Esse episódio do Cast Money fica por aqui. Convido vocês a deixar o like aqui nesse conteúdo, se inscrever no canal e também deixar nos comentários outros assuntos que vocês gostariam de ver aqui ao longo dos nossos episódios. Até uma próxima edição.